Esse vídeo viralizou já faz alguns meses, mas até hoje eu recebo mensagens de pessoas perguntando o que esse paciente tomou. É um paciente com doença de Parkinson, mostrando discinesias intensas, até incapacitantes. Depois ele toma um remédio e melhora bastante. Então as pessoas ficam perguntando, será que isso é verdade? O que ele tomou? Foi canabidiol? Que remédio que é esse? Então fica aqui no vídeo que eu vou te explicar. Bom, primeira coisa, esse vídeo é real, é verdadeiro. Foi feito pelo Sherwood Hospital, no Reino Unido. E o nome desse paciente é Damien Garth, ele tem 52 anos. Todas essas informações são públicas, obviamente o paciente autorizou a utilização da imagem dele e a gente vê durante ele numa atividade do dia a dia com discinesias intensas e depois melhorando absurdamente após receber uma determinada medicação, que eu já vou falar qual é. As discinesias são movimentos involuntários que podem acontecer em pessoas com doença de Parkinson após alguns anos de uso de levodopa. Elas não são provocadas diretamente pela levodopa, mas sim por uma desregulação nos receptores dopaminérgicos que essas pessoas apresentam. Nem todas as pessoas com doença de Parkinson têm esses movimentos, mas para algumas pessoas eles podem ser incapacitantes. Eles costumam acontecer no pico de dose, quando a pessoa está com efeito máximo ali na corrente sanguínea da levodopa, ou mesmo quando esse efeito está declinando. E com o passar dos anos é comum que essas pessoas também apresentem flutuações motoras. O que é isso? Períodos que a gente chama de on, em que ela fica sob o efeito da medicação, e períodos de off, em que termina o efeito da medicação e a pessoa volta a apresentar os sintomas da doença, que é a lentidão, mais rigidez, muitas vezes mais tremor, a pessoa tem mais dificuldades. Nos primeiros anos de tratamento, essas variações são quase que imperceptíveis. Com o avanço da doença, isso se torna mais comum. Então, efeito medicamentoso que às vezes durava 6, 7 horas, começa a ficar mais curto, 5, 4, às vezes até mesmo 3 horas, e essa pessoa tem que tomar o medicamento com mais frequência. E o que acontece? A levodopa, o Prolopa, ele é tomado por boca, e tem que entrar no intestino para ir para a corrente sanguínea, chegar ao cérebro, entrar nos neurônios, onde vai ser convertido em dopamina. Então é um longo trajeto e qualquer coisa que acontece nesse trajeto pode interferir com o resultado final. É muito comum a gente ver alimentos que interferem na absorção da levodopa, por isso que a gente sempre orienta as pessoas a tomarem o remédio longe da refeição, o tipo de refeição, obviamente o peristaltismo do sistema gastrointestinal da pessoa também interfere, porque muitas vezes ela toma um remédio, mas ele pode ficar parado no estômago. Então a gente tem que tentar ter a absorção menos errática possível para ter um efeito mais contínuo. Só que com a tomada do remédio por boca, isso fica mais difícil, principalmente com o passar dos anos. E aí que a gente vai ver essas flutuações motoras. Uma hora a pessoa tem o efeito do remédio, outra hora às vezes demora mais para agir, ou a duração fica mais curta, então ela começa a ter períodos on e off, e principalmente o off começa a ficar mais prolongado. E que medicamento é esse? Já um tempo atrás eu postei sobre ele no Instagram. É a foslevodopa, foscarbidopa, a combinação dos dois. E ela é uma infusão subcutânea. A pessoa recebe a administração desse medicamento através de uma bomba de infusão. E qual que é a grande vantagem desse medicamento? É que vai evitar a passagem pelo trato gastrointestinal, fazendo com que o nível plasmático dele fique menos errático, mais contínuo, mais fisiológico. No Reino Unido e alguns outros países onde está sendo comercializado, ele recebe o nome de Produodopa. Os estudos mostraram que o Produodopa ele foi capaz de diminuir essa flutuação motora, diminuir também as discinesias, ou seja, a pessoa tem um período on em que ela tem o efeito do medicamento, mas sem esses movimentos involuntários indesejáveis ou movimentos involuntários muito menores do que ela tinha antes. É por isso que a gente usa esse medicamento em pessoas na fase mais avançada. Não teria indicação da gente usar no começo, nos primeiros anos de doença, em que essas pessoas não têm tanta flutuação motora, muitas não apresentam tantas discinesias. Em resumo, ele propicia um nível mais fisiológico de liberação dopaminérgica, de forma que essa pessoa tenha um período on, sob o efeito da medicação mais contínuo, sem muitas variações e sem tantos efeitos adversos como as discinesias. Os estudos mostraram também que ele diminui bastante aquela acinesia matinal que os pacientes com Parkinson têm, que é aquela dificuldade
principalmente no começo da manhã, com muita lentidão, muita rigidez, dificuldade para sair da cama. Os estudos mostraram que ele também trouxe benefício para a cinesia matinal. O Produodopa já se encontra disponível em alguns países da Europa, no Reino Unido e em alguns outros países. A gente sabe que virá para o Brasil, a gente ainda não sabe quando, e a gente torce para que ele chegue a um custo acessível, para que a gente possa oferecer para os nossos pacientes com doença de Parkinson na fase mais avançada. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.